Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Estamos dando início aí a mais um estudo da noite, pedindo a Jesus aí que possa nos abençoar, nos envolver, né, com as melhores vibrações. Hoje o nosso tema é o estudo do Evangelho, né? A gente vai fazer o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, né? Deixa eu só limpar aqui a lente aqui, que tá meio... ver se melhora aqui a imagem. E hoje o nosso tema, né, como a gente falou, né, é o Evangelho. Aí, Alan, bom, bem-vindo, amigo. Seja bem-vindo aí. E o nosso tema é o Pedi e Obtereis, né? Hoje nós vamos falar dessa parte aí do Evangelho e vamos tentar, né, com a ajuda aí dos amigos espirituais, esmiuçar esse tema aí que é bem interessante, né, dentro aí das questões do espírito, né, e que também é um tema que gera muita cobrança da nossa parte com a espiritualidade, né, porque a gente sabe que, né, o que a gente pede a gente quer receber, mas normalmente a gente quer receber agora, né, do jeito que a gente quer. Né, o texto do Evangelho que nós vamos estudar hoje está no Evangelho de Mateus, né, no capítulo 7, versículo 7. Então não é difícil de quem quiser ir procurar aí, né, fazer uma leiturazinha aí, não vai ser difícil não. Mateus 7, 7, né, onde Jesus, conversando com os discípulos, ele fala, né, que tudo aquilo que nós pedirmos em nome dele nós iremos conseguir. Né, tá lá anotado assim: pedi, obtereis, batei e abrir-vos-á. Né, pois todo aquele que pede recebe, e, né, qual pai que o filho pedindo uma pedra lhe dará uma serpente, ou lhe pedindo pães eles darão um escorpião, né? Então Jesus ele vai falar da questão da expectativa, né, do pedido e da resposta espiritual, né? E esse é um dos temas aí que eu gosto de refletir. E eu lembro quando a gente era mais jovem, a gente perguntou para os amigos espirituais, né, por que esse tema do Evangelho era o único que não dava certo, né? Porque normalmente a gente pede as coisas e não acontece do jeito que a gente está querendo, não. E eu lembro da resposta do Liel, né? Quando ele falava pra gente que toda súplica, todo pedido, né? Toda manifestação do nosso desejo, né, para a gente entender, né, os pedidos, nós temos que entender a vontade, o desejo, né? Então, quando você deseja algo, quando você quer algo, você movimenta a energia da vida, né, as suas energias, a energia daquilo que está à tua volta, né, numa súplica que o universo vai perceber. Boa noite, Ego. Seja bem-vindo, meus amigos, né, você e todos. Nós estamos falando aqui do pedir e obtereis, né? E aí o amigo espiritual falava assim que toda súplica, né, ela movimenta as forças do universo, né? Todo pedido, toda vontade, todo desejo vai produzir movimentação não só no plano físico como no plano espiritual. Mas o que acontece, né, com os nossos pedidos, né, é que mais do que a gente imagina, eles são todos atendidos. Tá? São todos atendidos, né? Só que existe aí, né, vamos dizer assim, um porém, um senão, né? Uma forma de contabilizar isso, que é o tempo, né? Então, alguns dos nossos pedidos, né, serão atendidos pela realidade à nossa volta, né? Então, muitas vezes aquela pessoa que deseja muito algo vai conseguir, né? Mesmo que aquilo que ela deseja não seja tão agradável, né? Infelizmente, muitas vezes a gente deseja coisas que são desagradáveis, né? Nós desejamos situações que são desequilibradas, né? Porque nós ainda estamos nesse estado ainda de querer o que a gente não dá conta de lidar ainda. E os desejos superiores, né? Os nossos pedidos maiores, né? As nossas súplicas superiores, elas também vão aguardar o tempo que nós precisamos para poder receber, né? Então, quando nós exoneramos, né, quando a gente exorta, né, quando a gente coloca um pedido para fora, né, a espiritualidade, o universo, ele percebe esse pedido, fala assim: eu quero isso, né? E tudo na nossa vida começa a se movimentar, né, mais ou menos lentamente em direção daquela conquista. E aí, né, como os amigos espirituais falam, né, todas as nossas escolhas possuem consequências. E essas consequências virão, né, junto com os nossos desejos, né?
Boa noite, Alan, mais uma vez, amigo, né? Bem-vindo aí, meu amigo. Nós estamos falando do pedir e obtereis, né? Para aqueles que estão chegando, o Alan foi o primeiro a entrar, né? Então, quem quiser participar, nos ajudar aí, é muito bem-vindo. Então, muita gente fica desanimado, né? Parece que a espiritualidade não escuta os nossos pedidos, né? Parece que Jesus está meio surdo, né? Muita gente pede coisas que nós acreditamos que são muito úteis, que são muito importantes, né? Que são até mesmo fundamentais para a nossa vida. E parece que existe aí um silêncio, né? Um silêncio profundo dos amigos espirituais sobre aquilo que nós achamos tão fundamental, né? E, né, pelas palavras aí desses companheiros, na verdade não é silêncio, é expectativa, é tempo. Então as nossas escolhas, elas trazem junto de si, como nós falamos, inúmeras consequências. E muitas vezes nós pedimos sem saber a consequência daquilo que a gente pede. Então muitas vezes a gente pede a riqueza, né? A gente pede o poder, a gente pede o amor de determinada pessoa. Acho que é o que mais as pessoas pedem, né? É que fulano, ciclano goste deles, o ame, né? Então muitas vezes a gente não recebe, né? Porque aquilo talvez naquele momento não seja algo para o qual nós estamos preparados, né? E Jesus, ele fala um pouco da matemática divina, na qual, né, quando ele fala assim, o que filho que pede uma pedra e o pai vai dar para ele uma serpente, né? E na verdade nisso ele está respondendo, porque muitas vezes a pedra que nós pedimos, né, aos olhos da espiritualidade maior, é a serpente que vai nos ferir, nos machucar, nos agredir, né? Muitas vezes o viciado, ele pede o objeto do vício dele, né? Muitas vezes o apaixonado, ele pede o objeto da paixão. Muitas vezes o desesperado vai pedir aquilo, né, que é o foco do seu desespero, da sua dor, do seu sofrimento, né? E a espiritualidade, ela vai guardar os nossos momentos evolutivos, ela vai guardar o nosso crescimento, né? E todas as respostas virão, né? Eu lembro de uma passagem que uma vez o Lucas contou pra gente, né, que eu acredito estar no Evangelho Apócrifo também, que ele fala assim que certa feita Jesus estava com os discípulos, né, e ele estava conversando com eles, né, logo após aquele sermão lá que ele fala sobre Deus, né, eu e o Pai somos um, aquela coisa toda, né, que até levou o pessoal a achar que Deus e Jesus são o mesmo ser. E aí ele estava lá com o Felipe, né, aqui tá funcionando normal, tá gravando aqui tranquilo, né, eu até liguei a internet móvel aqui para evitar, né, que trave, mas pelo menos para mim aqui tá bem tranquilo. Não sei se para outras pessoas estão travando, tá? Então o que acontece? Jesus está lá com o Felipe, né, que é um dos discípulos dele. E o Felipe, né, que é o cara que era o prático do grupo, né, o cara que queria saber a verdade, queria entender as coisas, como é que elas funcionam, né? Mostra exibir na mão. Nossa, o motoqueiro tá passando aqui, né? Tá travado, gente? Aqui tá voltando, aqui tá normal. Deixa eu tentar trocar. Voltou, gente? Melhorou? Melhorou? Dá uma olhadinha aí. Eu troquei aqui a internet aqui, né? Mas o Instagram tá travando muito, né? Tá acontecendo muito travar pelo Instagram, né? Outro dia eu fiz um estudo no Meeting, que foi ontem, né? E não travou hora nenhuma. Eu acho que a questão mesmo é do Instagram, viu? Eu acho que nem tanto é a conexão, não. Mas não sei, né? Vamos continuando aqui. Então, né, o amigo espiritual contava pra gente que Jesus estava com o Felipe, que é um dos discípulos dele, e o Felipe espremeu ele de noite. O Felipe virou para Jesus e falou assim: olha, mestre, né? Você falou lá, Deus e o Pai são um, mas me explica aí, o que é Deus? Eu quero saber, me dá aí a luz sobre isso, eu quero entender o que é Deus, né? E aí Jesus, né, com aquele olhar de misericórdia, né, olhando lá, né, a distância evolutiva entre ele e o Felipe, né? E ele deve ter pensado ali, né, com a sua reflexão divina, né, e conta que eles estavam em torno de uma fogueira, né, durante a noite. E aí uma mariposa, né, daquelas moscas atraídas pela luz, né, se aproximou deles, e, né, talvez atraída ali pela fogueira. E aí Jesus estendeu as mãos assim, né, e a mariposa pousou no dedo dele. E Jesus ficou olhando para a mariposa, olhando para o Felipe, né, pensando, né, na simplicidade humana, né, e no nível da resposta que o Felipe queria. O Felipe queria que Jesus explicasse para ele o que é Deus, né? E aí Jesus mostra a mariposa para o Felipe e fala assim: Felipe, né, explica para essa mariposa o que você é,
e eu explico para você o que é Deus. E aí o Filipe ficou desconcertado, né? Porque apesar dele saber o que ele era, né? Que ele era um homem, um hebreu, né? Um judeu, né? Que vivia, que fazia, que tinha filhos e filhas, né? Ele não tinha capacidade de explicar para a mariposa isso. Ou seja, ele tinha uma informação, um conhecimento, né? Que ele não conseguiria passar para a mariposa mesmo que ele quisesse, mesmo sabendo, né? Ele sabia o que ele era. Ele, né? Dentro do conceito dele ali, de homem ali do século I da era cristã, né? Ele sabia. Mas como é que ele ia explicar isso para a mariposa? E aí Jesus, né, vira para ele e fala assim, ó, o que te falta é o mesmo que falta essa mariposa. Né? O que acontece? A mariposa, ela é um ser que está num processo evolutivo que ela ainda não tem conquistas suficientes para ter a capacidade de entender o que um outro ser fala para ela. Então ela precisa de uma caminhada evolutiva longuíssima aí nos próximos bilhões de anos, né? Isso é o comentário do Lucas, tá? E o que acontece para ela poder chegar num ponto de entender a explicação do Filipe. E o que Jesus quis dizer com isso? Falou assim, Filipe, a sua resposta vai vir. Mas neste momento da sua caminhada, você não tem capacidade de apreender essa resposta. Então Jesus, né, só que ao contrário da gente, né, Jesus ele não vai esquecer que ele prometeu de contar para o Filipe, pelo menos dentro daquilo que ele entende, né, que Jesus entende o que é Deus. Né? E assim se processa a espiritualidade em relação às nossas necessidades, aos nossos desejos. Muitas vezes os nossos desejos carecem de que a gente passe por um momento de crescimento espiritual para poder atingi-los. Né? Tem até uma coisa que eu já percebi, né? Que eu até fico brincando com os espíritos, né? Eu falo assim para eles, mas não vale, porque toda vez que tudo que a gente quer, na hora que a gente tem acesso, é quando aquilo não importa mais para a gente. Motoqueiros. Nossa, ó, os motoqueiros hoje estão, né, distribuindo amor aí para todo mundo. Mas voltando, né? Então o que acontece? Muitas vezes a gente não tem acesso a informações, né, ou respostas no momento que nós estamos, porque nós ainda não temos maturidade espiritual para lidar com aquelas respostas. Demanda da nossa parte amadurecimento, crescimento e preparo, né? Um bom mestre, como diria o Liel, né? Um bom mestre é aquele que sabe dosar o conhecimento dentro da capacidade que o discípulo tem de absorvê-lo, que é o que Jesus fazia com a gente, né? Jesus ele trouxe o conhecimento espiritual de uma maneira regrada, né? A conta-gotas, entretanto de maneira profunda, né? Entretanto de uma maneira que fosse que tocasse as pessoas, né? Que envolvesse as pessoas. E dessa forma, o Cristo encontrava acesso à intimidade, aos nossos corações, né? Porque ele sabia que todo aprendizado espiritual demanda experiência. Então muitas vezes a gente quer saber os porquês, mas nós não estamos prontos para os porquês. Nós queremos ter determinada conquista, né? Mas nós não percebemos essa conquista na nossa caminhada. Os companheiros estão falando que está travando, gente. Aqui para mim está normal, né? Então assim, fica até difícil aqui, não sei, né? Se vamos tentar aqui, né, modificar a posição e tal, mas eu acho que não vai resolver muito não, porque eu já estou na internet móvel e não está melhor, né? Então pode ser alguma coisa do Instagram mesmo, né? Tô achando que é o próprio Instagram que está jogando contra a gente hoje, né? Porque a minha conexão aqui está dando que está normal. Tá, gente? Tá dando aqui que tá, né, 100%. Mas vamos fazendo aí do jeito que a gente dá conta, porque nada é por acaso, né? Então, em todo o propósito de crescimento espiritual, né, nós vamos lidar com o fator tempo, né? E dentro das nossas caminhadas, dentro do nosso aprendizado, dentro das nossas necessidades, né, nós vamos entrar em períodos de cansaço espiritual. São períodos nos quais a gente precisa de um refrigério, de um amparo, de um apoio. São períodos de grandes mudanças, né, qual que nós estamos vivendo hoje, né, com todas as transformações que estão acontecendo à nossa volta e com todas as desilusões que fazem parte dela. Não sei se vocês viram, hoje a gente colocou uma mensagem do nosso irmão Liel, né, falando do momento, né, da grande guerra que está acontecendo, né, aos olhos da espiritualidade, o mundo, né, principalmente a gente que está aqui encarnado, né, é como se a gente fosse um monte de cegos se debatendo num pântano, né? Nós estamos
nos entrechocando, nos agredindo, né, sofrendo, sem saber o que fazer para evitar a dor, né, para evitar o sofrimento, para evitar a tristeza, o desânimo. E, né, a mensagem que os amigos espirituais trazem, gente, é para a gente ter paciência, para a gente continuar. Né? Enquanto houver um ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. Né? Jesus fala isso muito para a gente. E agora, nessa época aqui, é um momento de solidão espiritual também. Porque até as questões do espírito, né, hoje, estão muito massificadas, né, estão muito voltadas para aparência, né, para quantidade, né, para as formas exteriores. Né, e o Evangelho ainda é aquele movimento das catacumbas. Né, o Evangelho ainda hoje, né, é o movimento das catacumbas. E João, por favor, para mim, fecha a janela. Tá fazendo muito barulho aqui, tá atrapalhando. Fecha do lado de fora. Então hoje nós ainda estamos vivendo dentro das catacumbas. Não se iludam. Tá? Os seguidores de Jesus ainda são minoria. Né? E quando a gente fala isso, não quer dizer que nós, ou uma determinada religião, não. Estou falando que todo aquele companheiro sincero que busca o seu despertar espiritual ainda é um companheiro que está meio que caminhando sozinho. Né? Conseguiu, João? Pode bater. Deixa eu só fechar a janela aqui, gente, que o pessoal... Se eu fechar a janela ali, gente, é melhor o calor do que o barulho. Né? O calor ele passa, o barulho atrapalha a gente conversar. Mas o que a gente está falando aqui? Né? Nós estamos num momento de catacumba. Um momento em que muitos de nós têm que esconder aquilo que é, aquilo que sente. Né? No momento em que as nossas reuniões ainda são meio que solitárias. Né? Porque do lado de fora está o circo. Né? Do lado de fora estão os romanos, né, com a sua ilusão, com o seu poder. Né? É um momento espiritual muito próximo daquela época lá em que os apóstolos estavam em Roma. Né? A perseguição hoje não é uma perseguição física, mas é uma perseguição de ideias. E é uma perseguição que está dentro da gente. Porque a todo momento nós estamos sendo convidados a odiar, nós estamos sendo convidados a desanimar, a descrer, né? Nós estamos sendo convidados a desiludir, né? No pior sentido da desilusão, né? Que é a desilusão do bem. Né? E o que acontece? Né? Nós estamos sendo caçados pelos nossos vícios, pelos nossos desejos, pelas nossas frustrações. Né? E a gente muitas vezes a gente para e tenta pensar nessas coisas e fala assim, mas o que nós estamos fazendo aqui encarnados hoje? Né? Hoje realmente é uma grande oportunidade, porque, né, estar desperto nesse momento tem um preço. Estar buscando acordar para realidades maiores da vida do que as ilusões da aparência, né, tem um preço. E esse preço normalmente é o preço da solidão. Né, porque toda subida espiritual, eu não esqueço o Liel falando isso comigo, toda subida espiritual é uma subida solitária. E quando você fala isso, né, não é aquilo que dá like, dá view. Né? As pessoas querem ver coisas, né, que agradam os ouvidos. Né? O canto da sereia ainda é mais poderoso. Né? Então nós vamos ver aí que dentro dos caminhos espirituais, né, muitos irmãos estão aí perdidos aí pela vaidade, pelo poder, envolvidos aí com, né, situações complicadas, né, dentro aí da doutrina espírita, do Evangelho. Né? E o que a gente tem que fazer é seguir em frente. Né? E quando Jesus fala assim, buscai e achareis, né, ele está falando desse esforço. Né? Uma vez o Lucas falou pra gente que o plano físico atual, né, onde nós estamos aqui, né, a gente aqui encarnado, é como se a gente estivesse nadando contra uma correnteza, né, que é a característica do mundo de prova e expiação, que a gente está saindo dele. O que é isso? Ou seja, todos os movimentos que a gente faz no bem
Se a gente paralisar um pouquinho, a gente começa a retroceder na nossa vibração. Então, nós não estamos no momento em que ficar parado é ideal. Estamos no momento que nós precisamos de nos esforçar para sermos pessoas melhores, né? Tudo hoje fala pra gente: julga quem está do lado de fora, observa quem está no poder, olha pro companheiro que está lá ganhando like, entra lá no político, observa o que o outro está fazendo, cuida da vida alheia, né? Tudo isso diz pra gente isso, mas na verdade o crescimento espiritual se dá ao contrário, né? A movimentação da nossa intimidade, o nosso despertar para nós mesmos, não no sentido egoísta, né? Mas no sentido de a gente começar a falar assim: o que eu posso fazer de melhor eu comigo mesmo, né? São sinais aí para nossa caminhada evolutiva, né? E a gente está sentindo, está tendo uma pressão espiritual muito grande, né? Quem é mais sensível, quem aí está mais, né, conectado aí, ou tentando se conectar aí com o amor, com a luz, sabe que hoje está difícil, as pessoas estão desanimadas, estão tristes, né? E acima de tudo entra, né, aquela frase que eu gosto muito, que é a ideia do consolo. Nós precisamos de consolo, precisamos de lembrar do Cristo caminhando, né, nas margens do lago, né, do olhar manso, suave, pacífico de Jesus para aquela multidão de desesperados, né? Nós precisamos de lembrar de Jesus encontrando com Paulo na estrada de Damasco, quando ele olhou nos olhos do Paulo, né, e o Paulo percebeu, né, que ele era o Messias, né? E daquele momento o Paulo percebeu que a vida dele nunca mais ia ser a mesma. Apesar de tudo aquilo que ele carregava do homem velho dentro de si, né, o Cristo tinha tido a misericórdia, a caridade, o carinho de ir lá e falar para ele: olha, eu estou aqui, eu existo, né? E quando se toca a realidade espiritual, né, mesmo que a gente retorne para o mundo aqui, né, para a gente caia na areia, a gente caia, né, no chão grosseiro, alguma coisa fica. E é para isso que eu estou apelando nesse momento aqui, né? Porque o que eu estou dividindo com vocês é o que eu estou me sentindo por causa do texto do Evangelho, né? Dentro de nós existe o toque divino. Dentro de nós existe uma luz que muitas vezes a gente não percebe, né? Talvez o segredo dessa luz é que ela só funciona via espelho, ou seja, eu tenho que olhar essa luz, né, no coração do meu irmão para eu poder perceber que eu tenho também, né? Não dá para mim ver a minha, mas dá para mim ver ela refletida no outro, né? E eu tenho que lembrar: nada é por acaso, né? Você pode me indicar um livro sobre consolo? Tem um livro muito bonito, né, de um romance que eu gosto muito, que vai falar sobre consolo. Se você quiser chorar, tá, Clarice? Você vai chorar. Pelo menos eu chorei. Ave Cristo, do Emmanuel. Conta a história maravilhosa lá de um companheiro que perdeu tudo para ganhar tudo, né? E é interessante como a perda aparente é ganho. E isso ainda a humanidade não sabe lidar, né? A gente ainda não sabe lidar, porque a gente ainda está preso ainda no transitório, no momentâneo, né? Então aquele companheiro que está perdendo casamento, o companheiro que perdeu um filho amado, um pai, né? É o amigo que está passando por dificuldade. Então são momentos, e são momentos dolorosos, com certeza, mas são momentos de mudar. E eu sinto, né? Eu acho que a gente, todo mundo acha que está sentindo aí também, que está na hora da gente mudar, está na hora da gente transformar, está na hora da gente modificar, está na hora da gente ser diferente do que a gente tem sido durante tantos anos, tantos séculos, tantos milênios, né? Porque o mundo, né, está mudando. Apesar da gente, né? Apesar das nossas escolhas, apesar do ser humano, né, a Terra está crescendo, ascendendo na escala dos mundos, como diria lá o Kardec, né? E muita coisa diferente está para acontecer, né? E aí aqueles que estão ainda abrigando a ilusão dentro da sua intimidade vão passar por um momento difícil, né? E eu volto àquela frase do Emmanuel, né? Eu gosto muito das frases do Emmanuel, porque o Emmanuel ele condensa ensinamentos profundos em pequenas, né, pequenas frases. Ele fala assim: abandone a ilusão antes que a ilusão te abandone, né? E isso é uma coisa pra gente pensar, né? Parece que o tema de hoje tá pesado, né, gente? Mas assim,
o nosso poder, né, a nossa capacidade é de fazer acontecer. O pessoal tá falando que tá travando, gente. Pra mim aqui tá normal, né? Eu acho que tá travando demais, né? Então, talvez o ideal seria a gente parar a live, né? Não sei se tá dando para todo mundo ouvir, né? Então, acho que talvez seja melhor a gente encerrar por aqui e continuar, né? Numa próxima oportunidade, né? Porque como tá difícil para as pessoas verem, né? Talvez seja um sinal aí que não é pra gente entrar na onda do estudo hoje, né? Tá normal para você, Diogo? Então, assim, vai ficar gravado, né, gente? Mas o que acontece? Nós estamos... Eu acho que eu estou percebendo isso, né? A questão de mediunidade também. Estamos num momento bem pesado, né? Não vamos desanimar, não, gente. Tá? Não vamos desanimar. Né? Parece que muitas vezes a gente está sozinho, mas nós não estamos. Nós não estamos sozinhos. Nada que a gente faz se perde. Nenhum esforço que a gente tem no bem deixa de ser útil. Nenhuma situação que acontece conosco é por acaso, né? Vamos lembrar disso, né? A nossa volta aqui, ó, né? Estão multidões de seres desesperados, sofridos, iludidos, e esses seres estão se debatendo, e muitas vezes, né, no se debater, eles agridem a gente também. Vamos ter paciência. Vamos ter paciência com a nossa família, vamos ter paciência com aqueles que nos amamos, vamos ter paciência, né, com aqueles que convivem conosco, vamos ter paciência até com os companheiros espirituais que muitas vezes pegam no nosso pé, né, os companheiros do astral inferior, né, os obsessores, né. De vez em quando, né, eu lembro quando eu era mais novo, eu era adolescente, eu ficava danado com essa questão de obsessor, né, aí o Lucas falava assim, ó, você tem que pedir desculpa de vez em quando para os seus obsessores, porque são seus comportamentos que atraem ele. Às vezes estão bem querendo ir embora, aí você vai lá e me dá um comportamento negativo lá, você atrai de volta, ou seja, a culpa é sua, né? Então, na verdade, muitas vezes não é a gente que é escravizado pelos obsessores, mas a gente escraviza eles com os nossos comportamentos, com as nossas ações, né? A gente escraviza ele com as nossas escolhas, né? Com os nossos momentos aí, ó, os meninos aí, ó, estão brigando aí pra jogar videogame. Ô, Lucas, vai tomar banho, né? E o que acontece, né, gente? Ó, tá nervoso aí, vai tomar banho não, né? E aí o que acontece, né, meus amigos? A gente tem que lembrar que nós somos sempre responsáveis, né? Tem uma passagem lá do livro Nosso Lar, né, quando começa a Segunda Guerra Mundial, que os amigos espirituais falam para o André Luiz que nós temos que aprender a lidar, desculpa, gente, com as vibrações e as emanações que nós mesmos produzimos. Então, muitas vezes, nós vamos lidar com isso, né? Mas as coisas são boas. A espiritualidade, enquanto nós estamos aqui falando, eles estão trabalhando. Os amigos espirituais continuam visitando a gente, continuam nos tratando, continuam cuidando da gente, né? Eles não desistem, né? Eles não desanimam, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que é quando Jesus fala assim, aquele que perseverar até o fim se salva. Então é o momento da perseverança. Eu acho que talvez o meu objetivo aqui hoje com vocês aqui, né? Não sei como é que vocês estão aí no coração, no sentimento, meus amigos, é lembrar isso, vamos perseverar. Não deixem de serem bons, não deixem de tentar serem bons, não deixem de fazer o seu melhor apesar de, né? Não deixem de sorrir e de esperar o melhor das pessoas, mesmo que elas ainda não tenham o melhor para dar. Lembra de Jesus com a Maria de Magdala, quando ela chega para ele, né? E ele fala para ela, o amor que você quer de mim eu não tenho, né? Mas o amor que eu tenho eu vou te dar. Então muitos companheiros que estão à nossa volta ainda não estão prontos para darem as respostas que nós queremos. Muitos companheiros que convivem com a gente, né? Por mais que a gente ame eles, né? Ainda não estão espiritualmente aptos para despertar mais profundo. Como nós também não estamos, né? Eu imagino que a espiritualidade olha pra gente, olha pra mim, fala assim, nossa, queria tanto ensinar isso aqui pro Marcelo, mas o Marcelo ainda tem essa mente aqui limitada, aqui não dá conta de nada, né? Queria que ele já estivesse pronto para poder viver uma experiência mais profunda, mas ele está aqui, né? Então muitas vezes a gente recebe da espiritualidade o benefício do tempo, né? Então vamos começar a dar o benefício do tempo para o nosso próximo, para nós mesmos, de maneira que aquilo que a gente pede, nós tenhamos certeza que nós vamos obter, né? Seja da maneira que for, né? Como diria lá um companheiro, eu lembro que eu vi isso num filme, né? Tava lá um companheiro lá,
o outro querendo vingança, aquela coisa toda. Acho que foi no Ben-Hur, né? Tá lá o Ben-Hur, né? Esse é o Ben-Hur antigo, tá, gente? É o Ben-Hur com o Charlton Heston, o Ben-Hur lá da década de 50. Né? Aí o Ben-Hur tá voltando pra vingar lá, né? Aquela coisa toda, né? E a história do Ben-Hur é bem interessante. Jesus aparece lá, né? E Jesus sempre dá, né? Mesmo que Jesus não fale, nem apareça o rosto dele, né? Que eu acho fantástico no filme, né? Jesus sempre tem um toque ali. E aí ele tá lá conversando lá, se não me engano, com o Baltazar, né? E o Baltazar vira pra ele e fala assim, olha, né? Existem muitos caminhos para Deus, meu filho. Espero que o seu seja o menos sofrido, né? E muitas vezes é o que é espírito. E ali eu via a conversa do mentor espiritual com alguém, né? A conversa do amigo espiritual que percebe a nossa situação, entende o nosso momento, sabe aonde que nós estamos e para onde nós vamos, mas tenta nos aconselhar não sobre o que a gente deve fazer, mas a observar que existem vários caminhos para se atingir um objetivo. Pedir e obtereis, porque todo pedido vai encontrar resposta. Mas aí nós devemos saber qual caminho eu vou escolher para chegar nessa resposta, nesse resultado, nessa situação. Porque é inflexível da lei divina que tudo aquilo que nós desejamos, em algum momento da nossa história, nós vamos ter. Então nós vamos ter aquela riqueza, nós vamos ter aquela mulher que a gente ama, aquele homem que a gente deseja. Nós vamos ter, né, a posição, nós vamos ter, né, a vitória, né? Mas qual é o caminho que nós vamos escolher para chegar lá? E quando a gente puder ter, será que vai valer a pena? Né, que eu estava falando, né? Normalmente os espíritos, né? Às vezes eu brinco com o Liel e ele fala assim: quando você estiver nível evolutivo, você vai dar conta de fazer isso, né? Quando você for evoluir, quando você despertar espiritualmente, você vai fazer isso fácil. Mas aí eu falo assim, tá, você pode fazer, mas você faz? Ele olha assim pra mim e fala assim, não. Aí eu falei, mas qual que é a graça, né? No dia que você tem poder de fazer, você não faz mais, você não quer fazer. Aí ele riu, né? Falou assim, olha, né? Nem sempre tudo que a gente pode, a gente precisa, né? E nem sempre tudo que a gente precisa, a gente deve, né? E talvez nos espíritos mais velhos eles percebam, né, que mesmo podendo muito, muitas vezes eles devem interferir pouco, né? Porque a gente estava conversando, né, sobre um companheiro nosso, a gente estava foi um desdobramento que a gente teve, e aí a gente foi numa região do plano espiritual, não lembro aonde, isso tem anos, né? E aí, no que nós chegamos lá na colônia, lá, né, tinha uma pessoa, tinha uma recepção, assim, pelo menos eu entendi assim. Tinha um espírito lá, né? E esse espírito me conhecia, não sei por que o espírito me conhecia, né? E eu cheguei lá com o Liel, né? E aí o Liel virou para ele e falou assim: olha, né, nós estamos aqui, nós viemos aqui fazer um trabalho e tal, e eu trouxe meu filho aqui, né? Filho espiritual, né? Filho do amor, né? E eu vou entrar numa determinada esfera que ele, como encarnado, ele não pode entrar. Beleza. E aí eu fiquei do lado de fora lá, né? Chupando dedo. E o vigilante lá, o companheiro lá, virou pra mim, a gente começou a conversar e ele falou comigo que ele tinha um espírito lá, que ele amava muito, que era um filho dele, que estava numa região inferior lá. E que o espírito estava sofrendo demais. Tava passando mal, tava sofrendo, aquela coisa toda, né? E aí eu virei pra ele e falei assim, uai, né? Não sei porquê. Eu virei pra ele e falei assim, olha, vamos lá buscar ele, só. Eu vou lá com você. Né? Você anima? Ele olhou pra mim assim, sério? Eu falei, você segue, vamos lá buscar seu filho agora, né? E não sei o que a gente fez, a gente saiu lá da região lá e nós fomos lá na região pantanosa, um lugar todo escuro lá, eu e a outra entidade. O Liel foi lá fazer outra coisa, né? Vai ver que o Liel já sabia, né? E nós entramos lá dentro de determinada região lá, que não vai ao caso me descrever, porque é muito feio, muito triste, né? E nós achamos o filho do cara, do espírito. Achamos, né? Pegamos o moço, né, numa condição lamentável, aquela coisa toda, né? E aí falei, não, nós vamos levar ele lá pra aquela colônia, né? Nós vamos levar, né? E ele falou, mas não pode, eu não tenho nível, não preocupa não, nós vamos levar lá, não chegar lá, eu falo com o Liel lá, eu peço a ele, né? Ele não vai mandar o espírito embora. Pegamos o menino, o espírito lá, né, o filho do outro companheiro, e levamos pra colônia lá, pra esfera iluminada lá. Não sei como é que nós fizemos isso, né? Eu acho que a espiritualidade que fez e a gente só acompanhou, tá? Chegamos lá na colônia, né? Na hora que a gente entra lá, né? Chega lá. Aí me aparece o Liel olha assim, com aquela barba branca dele, assim, olha, coça a barba. Eu falei assim, o que você fez, meu filho? Eu falei assim, ó, ninguém foi lá ajudar ele, eu fui.
Né? Vocês são tudo preguiçosos, vocês ficam aí parados aí. Ah, não, você... Né? Mas quem que te autorizou a fazer isso? Né? Ele falou assim, meio rindo pra mim, né? Falei assim, meu coração me autorizou. Falei, eu quero ir lá, eu quero ajudar ele, vou lá ajudar. Né? E o Liel olhou pra mim assim, né? Ficou me olhando com aquela cara de quem olha pra uma criança que faz uma bagunça, mas que o pai acha graça, né? Ficou me olhando assim, né? Falou, tá certo, meu filho. Se o teu coração disse pra você ir lá resgatar o companheiro, é porque é da vontade de Jesus que ele seja recebido aqui. Pegou o companheiro, né? E levou, né, ele lá pra algum lugar lá, não sei o paradeiro desse espírito. Né? Espero que ele esteja bem, tanto o pai quanto o filho. Né? Mas com certeza aquelas coisas que a espiritualidade já deixa meio armado, né? Já combina, né? Mas por que eu tô falando isso, gente? Porque a gente tem que seguir os nossos ímpetos de fazer o bem. Né? Nós não podemos nos constranger de amar. Você tem a oportunidade de fazer o bem para alguém? Faça. Pedir e obtereis. Né? E aí eu fico pensando que talvez naquele momento, né, a minha doidura foi a resposta que o companheiro precisava lá para poder ir lá ter coragem de resgatar o filho. Que talvez foi, eu acho que foi ele que resgatou, não fui eu. Eu fui só de acompanhante incentivador, né? Vai lá, nós vamos fazer, nós vamos acontecer, né? Quem fala muito normalmente não faz nada, né, gente? Essa é a minha realidade, né? E isso é bem verdadeiro. Mas voltando, gente, vamos fazer o bem que a gente dá conta. Né? Não deixem de ajudar, de acreditar, porque o outro está falando que fulano não merece, que você não deve. Né? Não tenham prudência para fazer o bem. A prudência é para evitar o mal. Para se fazer o bem é necessário ir e fazer. Tem coisa que você tem que acordar e falar assim, eu vou lá e vou fazer esse negócio aí. Eu não sei não, deu errado? Jesus que não... Né? Tá nas mãos do Cristo. Né? Então vamos continuar acreditando nas pessoas. Né? Eu lembro de uma companheira nossa, da casa espírita, que ela resolveu adotar um morador de rua. A senhora já com mais de 60 anos, né? Adotou um rapazinho lá de 18 anos de idade. E o rapaz, tudo de errado, você pode imaginar, ele fez e fez mais um pouco. Tá? Não vou entrar na história dele, né? Mas ela adotou ele espiritualmente, né? Levou pra dentro de casa, e cuidou, e dava banho, e tentou arrumar escola, tentou arrumar emprego, né? E o cara tomava facada, tiro, era atropelado, e ela ia atrás dele no hospital, e ia nós juntos, né? Porque nós somos uma amiga, a gente ia junto, né? E eu ia com aquela cara mais ruim do mundo, né? A Edné não ia por amor, eu ia lá. Tipo assim, não tô acreditando que nós estamos fazendo isso aqui, esse menino não merece, ele não tá pronto, não tem causa e efeito aqui. E ela amava, e fazia, e acontecia. Alguns meses atrás, no início da pandemia do coronavírus, ele morreu, ele foi assassinado, né? Deus o ilumine, tá, querido amigo, né? E aí, né, eu lembro que uma vez a gente foi na reunião mediúnica e o Lucas falou pra ela, falou assim, não, você pode amar ele sim, ele é seu filho, né? Seu filho de outra encarnação. E eu lembro que os companheiros da casa espírita, o pessoal tudo, não, você não deve fazer isso não, que esse cara vai te matar, que esse cara vai te matar. E os vizinhos me ameaçaram de processar, e o companheiro dela queria botar o menino pra fora, que é o, né? E aquela coisa toda. A família abandonou, né? Mas ela foi até o fim. Ela deu pra esse rapaz todo o amor que ele nunca teve na vida dele, porque a família dele foi assassinada. Né? Por causa de tráfico. Né? E ele merecia todo esse amor? Talvez pra mim, no meu ponto de vista, não. Sendo sincero. Mas ela deu. Ela fez o que ela dava conta. E se ela pudesse, ela tinha arrancado um pedaço da alma dela para ele poder ter sobrevivido e estar aqui vivo hoje. Aí eu lembro que um dia, numa palestra, 20 anos atrás, na Casa Espírita, quando ela chegou na Casa Espírita pela primeira vez, eu tava falando de amor. E ela virou pra mim e falou assim, eu não sei o que é amar. Sério, eu não sei esse negócio de amar, eu sei o que é isso. Não. Né? E todas as vezes que a gente falava isso com ela, sei o que é amar. Aí eu lembro que um dia o Lucas estava na reunião mediúnica, ela estava participando. O Lucas falou, você sabe amar sim. Amar isso que você está fazendo. Você acha que você não sente, mas você faz, só faz quem sente. Só ama em ação quem ama em sentimento. Então, meus amigos, não deixem de amar. Não deixem de amar, mesmo que seja contra tudo e contra todos. Né? Lembre-se disso.
companheiro Ego está falando aqui. Minha amada mãe desencarnou em 6 de 8 de 2020, vítima de um câncer agressivo. Tenho curiosidade de saber como ela está no mundo espiritual. Se está feliz ou com a mesma alegria e amor, né? Ó, o Lucas está aqui perto da gente aqui, né? Nosso amigo espiritual aqui, né? E ele pede para te dizer que ela está muito bem, tá? Porque a doença não corroeu a alma dela, né? Porque a grande problemática da doença é quando a doença está no espírito e vai para o corpo. Mas para alguns a doença só está no corpo, e quando o corpo desaparece, a doença desaparece junto. E o que fica é o amor, é o carinho, é o afeto. É que você pode sentir a leve vibração do amor dela ao teu lado. Acredita, pois que ela te acompanha, ela te ama, né? E ela não desampara nem você nem a sua família. E lembra que o melhor culto ao amor que nós podemos fazer é amar aqueles que os nossos também amam. Então, todas as vezes que você tiver aí dificuldade com seus familiares, lembra que assim como ela te ama, ela ama eles também. Que o maior presente com o coração de mãe é ver aqueles que ela ama se amando. E ela te convida a ser o instrumento do amor dela dentro da sua casa, dentro da sua família. Quando você tocar, quando você conversar, quando você estiver com aqueles que você ama, lembra que através da tua boca ela vai falar, através das tuas mãos ela vai abraçar, ela vai consolar, ela vai ajudar aqueles que você ama. Tenha a paciência dela, tenha a boa vontade dela, seja o médio do amor da sua mãe. E aí vocês sempre vão estar juntos. Porque a maior mediunidade que existe é a mediunidade do amor. É a mediunidade da transformação, da mudança, do crescimento. Esquece disso não, viu, amigo? Isso aqui é o gato arrancador de porta, O gato arrancando pedaço da minha porta aqui, Deixa eu só ver aqui antes que ele destrua a porta. A banguela. Peguei o culpado com a prova do crime aqui, ó. Gato destruidor de parede. Esse aqui é o gato destruidor de parede. Vem cá, bebê, deita aqui no colo. Fica aqui agora. A outra estressada tá escondida aqui. Aqui, ó. O que me faz aqui o gato? Destruidor de parede. Mas, meu amigo, guarda no seu coração aí, As boas irmãs, lembra, seja médio da sua mãe para aqueles que vocês amam. Você vai estar sempre conectado com ela. Segredo. Verdadeiro segredo. Que nós possamos ser instrumento daqueles que nós amamos. Pedir e obtereis. Meus amigos, nós vamos terminar o estudo. Peço desculpa aí pelas falhas aí de conexão. Pelos barulhos. E vamos pedir a Jesus para abençoar todos nós, abençoar todos aqueles que nós amamos, abençoar os nossos amiguinhos aqui, os nossos animaizinhos, Banguela? Depois nós vamos conversar sobre esse negócio de quebrar a casa dos outros, a cara do bicho, Agora você arregala o olho, Nós vamos conversar sobre esse negócio de ficar destruindo porta da casa alheia, Que isso aqui é caro, Vamos pedir a Jesus para abençoar todos vocês, Que Jesus possa nos envolver, nos abençoar, nos iluminar. Que seu amor possa estar conosco em boas vibrações, em esperança e em luz. Que saibamos pedir, mas que saibamos escolher ainda melhor o caminho para alcançar aquilo que pedimos. Fiquem em paz, meus amigos. Mais uma vez, muita luz, muito amor. Não esqueçam, amanhã nós temos um tratamento espiritual. Nosso amigo Lucas aí e os amigos. Boa noite a todos. Muita paz.